E continuamos nesse ritmo bacana, legal, e a gente trabalhou as expressões algébricas para chegar nesse momento agora. Isso. E não tem dificuldade, né, professor Maurício? Perfeito. E aí agora vai se completar a fala de quando nós apresentamos os termos algébricos. Olha só, a letra é chamada de parte literal, mas é chamada também de variável, mas também é chamada de incógnita. Ah, tá. Mas aí incógnita e variável tem uma diferença, né? Tem uma diferença muito grande, muito porque grande. a incógnita É única. um valor desconhecido, porque ela soluciona uma equação. Para ser incógnita, tem que ter uma igualdade. Isso mesmo. E a incógnita, ela resolve aquela equação específica com um valor numérico ou dois. Aí depende do tipo de equação. Da equação, do grau da equação. Do grau da equação. Mas a incógnita, ela tem valor determinado. E a variável, o nome já diz, né? Variável é a máquina de calcular. Que aí varia, que nem meu pai que dizia assim. Dizia não, ainda diz, né? Varia não, varia, né? A variável, o nome já dá a indicação de que ela varia de resultado. Ou seja, né? Numa função, que vocês vão ver na unidade 2, ou a máquina de calcular. Vai depender do valor que vai entrar na máquina, é o valor que vai sair. Né? Então, a gente que determina o valor que vai entrar, né, o exercício em si, mas pode variar resultados. Na incógnita, não. Por exemplo, um x mais 5 igual a 10. Aí só tem um único x que somado com 5 dá 10. Não vai ter mais nenhum. Então, essa é a incógnita e já está nos remetindo a uma equação, né? Então espera aí, deixa eu só entender. Então, quer dizer que o nosso brincando com os números, mais uma vez, deu gancho. Deu um gancho, deu spoiler da aula seguinte. Verdade, né? A aula de hoje vai tratar de equação do primeiro grau. Também assunto do ensino fundamental, mas que a gente... Eles estão no segundo grau já. Mas é do primeiro grau. Equação do primeiro grau. A gente vai chegar na do segundo grau também, tá? A gente vai lá. Então a gente vai passar pela do primeiro, depois a gente chega na do segundo grau, tá certo? Lembrando alguns tópicos, alguns conceitos, maneiras de resolução. Acho que são duas, né? Para cá, duas para primeiro grau, duas para segundo grau, e a gente vai recordando aí com vocês, tá beleza? Vamos em frente à aula de número 24, olha lá. Então, os estudos da equação do primeiro grau, a gente vai começar com uma ideia bem bacana. A ideia da balança, que vai ser pouco similar, pouco parecido com o que nós fizemos para resolver aquele probleminha lá do brincando com os números. E depois vamos fazer a resolução de algumas equações. Por meio das equações a gente resolve situações, problemas, tá certo? Beleza. Aula 24, então, traz o conceito do que é uma equação. Equação é uma sentença matemática aberta expressa por uma relação de igualdade. Então, aberta porque a gente ainda não sabe o valor, e igualdade porque tem um sinal de igual, né? Isso. A palavra equa tem o prefixo, né? Que significa igual. Então, equa, né? Significa igual, igualdade, perfeito, tá certo? Perfeito. Então, por aí a gente já traz o conceito, como sempre, né? Começamos dessa forma, e na sequência a gente vai dizer o que precisa para ser equação. Uma equação tem o quê? Uma ou mais letras indicando valores desconhecidos, variáveis ou incógnitas. Um sinal de igualdade denotado por... Igualzinho, né? Eles traciam lá mesmo de igualdade. Então, tem que ter letra. Para ser equação, gente, anota aí. Tem que ter letra, tem que ter sinal de igual... Tem que ter uma expressão à esquerda da igualdade e outra à direita, denominadas de primeiro membro e segundo membro. Tá? Então, para ser igualdade, olha lá, para ser igualdade não, para ser equação, olha lá, tem que ter letra, tem que ter um sinal de igual e tem que ter primeiro e segundo membro. Um à esquerda da igualdade, né? E outro à direita da igualdade. Certinho? Certinho. Beleza. Vamos ver alguns exemplos de equações, então? Vamos lá. 8x igual a menos 48. É uma equação. Tem letra? Tem letra. Tem sinal de igualdade? Tem sinal de igualdade. Tem dois membros? Um desse lado, o outro desse lado? Tem dois membros. A esquerda e a direita? Então é uma equação, tá? Outra equação, vamos lá. 18 menos x igual a 2x. Tem letra? Tem letra. Tem sinal de igual? Tem sinal de igual. Tem dois membros? Um membro à esquerda, um membro à direita? Então é uma equação. 3x mais 4 igual a 9. Tem letra? Tem letra. Tem sinal de igual? Tem sinal de igual. E tem dois membros? Tem dois membros. Equação. É uma equação. 2x menos 4 igual a 5 menos x. Tem letra? Tem letra. Tem letra. Tem sinal de igual?
Tem sinal de igual. E, claro, dois membros, né? Um à esquerda e um à direita da igualdade. Perfeito. Então, é uma equação, certo? Certinho. Entendido bem o que são equações, a gente também mostra para vocês quando não é, né? Porque a gente precisa, o primeiro passo, né? A gente entender o que é, a gente saber identificar, você vai olhar para uma situação e vai saber se é ou se não é, né? Porque não adianta ficar tentando, resolva a equação abaixo, nem é equação. Pois é, e assim... eu até acredito que esse seja um grande problema, às vezes, na escola, porque o professor explica um conteúdo, explica um exemplo, passa um exemplo e replica vários problemas. E, às vezes, o aluno não é que ele não sabe resolver, é que ele não conseguiu entender o que é uma equação. Sim. Mas por que equação? Então, agora não, o gancho, olha, expressões algébricas, expressões numéricas. Vocês viram que lá nós tínhamos, na numérica, uma sentença fechada, porque... 7 mais 8, 15. Não tem outra resposta. 7 mais 8 é 15. X mais 8. Aí você fica assim, tá, mas quanto que é X? O X é 1. Então, 1 mais 8, 9. X é 2. 2 mais 8, 10. Beleza. Então, são sentenças abertas e sentenças fechadas. Na sentença aberta, quando eu coloco a igualdade, eu estou condicionando, olha... duas bolinhas é igual a 10. Isso. Então, cada bolinha só pode ser 5. Não tem como, porque foi condicionado. Quem condicionou? A igualdade. A igualdade. Isso é uma equação. Está condicionada. Aí. Agora, vamos ver quando não é equação, que aí vocês vão conseguir identificar as diferenças. Olha lá na telinha, então. Não são equações. Quando? Olha lá. Por exemplo, 4 mais 5... igual a 7 mais 2. 4 mais 5? 9. É igual a 7 mais 2? 9. Tá verdadeiro isso, né? Mas tem igualdade, tem dois membros. Tem igualdade, tem dois membros. O que tá faltando aqui? A letra. Né? Não é uma sentença aberta. É uma igualdade verdadeira? É, mas não é uma equação, tá? Não é uma sentença aberta. E nessa aqui, 3x menos 6 menor que 3. Não, porque menor não pode, tem que ser igual, não tem sinal de igualdade. Ó. Nesse aqui tem letra, tem os dois membros, mas falta não tem sinal de igualdade. Tem sinal de maior, menor, maior ou igual, aí não serve, tá? Nesse caso, nós temos uma inequação, tá? Inequação. Beleza? Beleza. 8 diferente de menos 7. Tá certo isso? Tá. Tá certo, é verdade. 8 é diferente de menos 7, mas tem sinal de igualdade? Não tem. Tem letra? Tem não. Ixi, então não é nem uma sentença aberta e nem uma igualdade, equação. Tá? Beleza. Então, beleza? Sinal de diferente, sinal de menor, de maior, não serve como resposta. E agora nós vamos dar um passeio, professor Maurício. Nós vamos junto com a Alice. Pela floresta? Pela estrada fora, eu vou bem sozinho. Não é. Não é pela floresta, não? Não, essa musiquinha que eu cantei é da Chapeuzinho Vermelho, né? Aqui também dava passeio na floresta. Dava na floresta. Alice no País não é das maravilhas, mas para nós é uma maravilha, né? Porque pra gente aqui tudo é uma maravilha. É um país desconhecido, é um lugar assim meio desconhecido. Então agora nós vamos dar um passeio com a Alice, mas no mundo, no país das incógnitas. Como assim? A gente vai com ela fazer essa caminhada aí e entender um pouco mais dessa matemática. Olha lá então, contando a história, certo dia a Alice foi passear em um belo jardim. Andou e brincou entre as flores, até que se cansou e resolveu tirar uma soneca por lá mesmo. Pronto, Alice teve um sonho. Sonhou que estava no país das incógnitas. Onde tudo se resolvia por meio de equações matemáticas. Que maravilha, né? Só que Alice não sabia resolver equações e tinha que aprender, porque senão nunca saberia viver no mundo das incógnitas. Então apareceram dois professores, tchan, tchan. Lucy e Maurício. E resolveram mostrar para Alice como se resolve equações matemáticas, tá? Brincadeiras à parte, mas é hora de partir para a ideia da balança. E aí, olha só, nós vamos começar da seguinte maneira. O nosso objetivo aqui, mediando essa matemática com vocês, não é empurrar métodos prontos. Não é. Nós não queremos engessá-los, tem que fazer assim, desse jeito. Não. Tanto é que na ideia lá que nós fizemos brincando com os números, nós começamos a falar, eu não sei fazer com circunferência, com círculo. Só sei fazer com X. Coloquei um X. Mas eu fiz só de olhar, eu já sei, porque os números são iguais. 5 mais 5 dá 10. RL, só no raciocínio lógico. Isso.
Só que nós temos uma ideia. E como que começou-se a pensar na resolução de equação? Uma maneira bem prática é lá no terceiro ano da educação infantil. Hoje é chamado de ensino fundamental 1. Terceiro e quarto ano, o livro traz, né, nos apresenta uma ideia da balança. Sim, a ideia da balança, o nome já diz, né? Balança, o que vem na nossa mente? Equilíbrio, né? Pronto. Palavra-chave, você anota. Equilíbrio. Equi. Igual. Equa, né? A gente viu lá que o prefixo, né? Equação vem de igual. Então, balança... O equi também, né? Equidistante, equivalente. Isso também. Equilátero. Tudo de iguais, né? Igual. E a ideia da balança, então, trabalha com essa questão de equilíbrio. Então, a gente precisa estar equilibrados. Os dois membros de lados, né, diferentes da equação têm que estar em equilíbrio. Ou seja, não tem o sinal de igualdade no meio? Sim. Então, tem que ser a mesma coisa. Mesmo. Ali no Brincando com os Números, 2 circunferências somadas tinha que dar 10. Perfeito. Tem que ser igual. O sinal já está ali indicando, tem que dar igual. E dentro dessa igualdade é que a gente vai trabalhar essa ideia da balança com vocês. Olha lá. Então, quando falamos da balança, você conhece aquelas 2 pratos? Pois e esse é o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto é esse aí, é nós entendermos essa balança. Porque hoje, tecnologicamente falando, a nossa balança, ela é digital. A nossa balança hoje é tão comum que você pega ali o produto, você coloca em cima da balança, ela vai te dar o peso. Isso. Não tem mais mistério. Então, o primeiro ponto é esse. Vocês conhecem, já viram? Lembra dos 2 pratos? Porque assim, os pais de vocês, os professores presenciais com certeza vão recordar, né? Talvez os alunos não, mas a balança de 2 pratos ela é desse jeito. Desse jeitinho. E é legal porque esse símbolo Meu pai tinha na mercearia. Esse é o símbolo do direito, né? O equilíbrio. Sim. O teu pai tinha na mercearia? Meu tio-vô vendia peixe lá no Areal, bairro Areal, aqui em Porto Velho. E eu sempre ia pra lá, ele tinha uma balança desses 2 pratos. Não sei como que era do seu pai, mas a do meu tio tinha uns pezinhos assim, de um lado, tinha 100 gramas, 200 gramas, 500 gramas, e aí você ia equilibrando ali. E esses pezinhos era pra realmente pesar, né? Pra equilibrar, né? Pra ficar de um lado 1 quilo, do outro lado 1 quilo de peixe, pra não ficar... Porque como é que eu vou saber que tem 1 quilo? De peixe, isso eu não tenho... Porque, gente, antigamente não tínhamos essas balanças digitais, tá? Que você coloca um negócio lá em cima e dá o quilo, as gramas, a grama. A grama é da de futebol lá, tá? Do gramado, sim, tá? O grama, o grama é de peso mesmo. A gente viu isso na aula, né? De unidade de medida. Sim. Só recordando aqui. Então, antigamente não tínhamos essas balanças digitais como temos hoje, né? Então, para poder fazer equiparar as coisas, a gente usava pezinhos em um lado e a mercadoria que você estava querendo do outro, né? Então, fazia esse equilíbrio aí. Aí teve um aluno que falou assim, lá no mercadinho perto da minha mãe tem uma assim. Não, essa que tem lá não é de 2 pratos. Você viu que ela tem só esse ferrinho aqui, ó, que tá o peso. Você coloca lá sim. E ela vende até o peso. Não é de 2 pratos. A de 2 pratos é toda de ferro mesmo, aquele antigão. Você pode ir na internet procurar lá. De um lado você coloca pesos, né, chumbinhos de peso, do outro lado o produto. Bem legal. E vamos ver o que isso tudo contribui com a nossa equação. Olha lá, então. Na telinha, então, quando a gente quer deixar as coisas equilibradas, ou seja, né, a gente tem que igualar seus pesos, certo? Isso, equilíbrio quer dizer igual. Então, se está equilibrado é porque nós temos uma igualdade nos pesos. Então, muitas pessoas usam o método da balança para ensinar equações, separando o peso do produto. Ou seja, o jogo da balança. O jogo da balança. Isso, vai nos remeter à seguinte situação, por exemplo. Olha só, nós temos uma balança onde, de um lado, foram colocados pesos num total de 16 quilogramas e do outro lado foram colocados 2 melancias. Então, 2 melancias de mesmo tamanho e peso, pesam juntas 16 quilos. Essa é a informação que está a sublinhar na balança. Legal, né? Então, se 2 melancias do mesmo peso, tipo iguaizinhas, né? Somadas, o outro lado tem 16 quilos, quanto pesa cada melancia? Professor, pergunta é essa. Eu já sei, porque eu fiz aqui e já sei quanto que dá. A balança está equilibrada, né? Está equilibrada. Se a balança está equilibrada, o que vai acontecer, né? A gente tem que ter no prato esquerdo as 2 melancias, a gente já tem, de pesos iguais. No outro lado, 16 quilos.
Ou seja, muito fácil, né, professor Maurício? Nesse caso, então, a gente consegue com isso explicar o conceito, né? Por quê? Porque nós temos que manter o equilíbrio das coisas, certo? Certo. De um lado a gente tem as 2 melancias e de outro 16 quilos. A galera, eles já estão respondendo lá, né? Então, espera aí. Então, aqui nós temos uma equação. Uma equação. Está equilibrado, então aqui é como se fosse a igualdade. Isso. Então, nós temos dois membros, o primeiro membro e o segundo membro. É como se tivesse um sinalzinho de igual aqui no meio. Isso. Aí nós temos aqui a parte, né, a literal, a parte aberta, e aqui a igualdade. Porque na verdade a gente pode chamar a melancia de X? Pode. Então a gente tem 2x. Igual a 16. 16. Os meninos já estão gritando, né? Cada melancia vale 8, cada melancia vale 8. Que a gente ouviu daqui, lembra que a gente tem visão além do alcance? A gente já viu, já ouviu vocês comentarem aí. Mas o que isso tem a ver, né? Então, afinal, né, gente, o que é essa equação? Eu adoro. Já falamos, né? Já falamos. É assim mesmo, diretor. A equação é tornar as coisas equilibradas de um lado e de outro, membro dessa igualdade, tá certo? Olha lá. Então, trazendo em miúdos, vamos lá, na telinha. Para resolver uma equação, a gente transforma uma sentença que a gente tinha de palavras em sentença matemática. Então, é onde a gente vai transformar as 2 melancias agora em 2 melancias igual a 16 quilos, 2x igual a 16. Sentença matemática. Sentença matemática, tá? Com isso, então, conhecer algo desconhecido é o objeto das equações, tá? É o objetivo. Objetivo e objeto. Beleza. Então, transformando 2 melancias que tem que dar 16, a gente chega em 2x igual a 16. A equação poderá ser escrita dessa forma, né? Trazendo para nós o x como referência das melancias. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. A letra é a incógnita da equação, certo? Certinho. A letra é incógnita. Incógnita significa desconhecida, certo? Beleza. 4x mais 2 igual a 8 mais x, por exemplo. Esse 4x mais 2 é o primeiro membro. Beleza. 8 mais x é o segundo membro, certo? Certinho. E aí, claro, né? Qualquer parcela do primeiro ou do segundo membro é um termo da equação, tá? Beleza. Aqui a gente ainda está muito conceitual, né? Trazendo os detalhes da formação dela em si, mas já a gente começa a resolver, tá bom? Beleza. Certinho? Certinho. Vamos lá, então. Voltando ao exemplo das melancias. As 2 melancias mais 2 quilos são iguais a 16, tá? Não é 14, não. 16 quilos. Vamos arrumar ali. 16 quilos. Anota? Está anotado. Aula 24. 24. Slide 21. 21. 16 quilos. Isso aí. Opa. O que eu fiz? Eu apaguei. Não acredito. Vamos lá. Que dite. Vai lá, professor Maurício, vai falando aí. Então, 2 melancias são iguais a 16 quilos, 16 quilos, isso. Então, tá, essa é a ideia da equação. Né? Vai estar igual... Depois a gente arruma, vamos para o que está na outra... Agora já apaguei. Já apagou. 16. Que eu quero aqui. 16, certo. Beleza, né? Então, resolvendo isso por meio de equações, a gente vai chegar no resultado, né? Já a gente mostra para vocês, tá? Mas, trazendo isso, então, para uma resolução matemática, as equações do primeiro grau são muito usadas, né, na matemática. Elas são muito úteis para a resolução de diversos problemas. Algumas são tão simples que podem ser resolvidas mentalmente. 2 melancias iguais 16 quilos. Cada melancia vale 8. Outras são mais complexas e só conseguem ser resolvidas com alguns métodos. Então, olha só, nós mostramos para vocês que dá para fazer uma tentativa, dá para fazer um raciocínio lógico, dá para usar esse raciocínio lógico. Algumas situações isso é possível. Tá. Então, algumas a gente consegue fazer só falando assim, só pensando? Só pensando. Sem método de resolução? Sem nada. Vai ter menino que na hora de resolver as equações, na atividade, vai olhar e falar assim, é 5, é 4, é 3. Só um detalhe importante, olha só, e isso é muito importante. Às vezes, eu vou falar assim, Lucy, vamos passear mais tarde, vamos dar uma volta. Ela vai falar, tá onde? Vamos lá na pista do aeroporto. Ela vai falar assim, tá, mas como é que eu chego? Eu falo, não, é fácil. Só tu pegar o Jorge Teixeira e dobra não sei aonde, vai direto, chegou. Ela vai ficar, mas Jorge Teixeira? Onde que é Jorge Teixeira? Como é que eu chego na Jorge Teixeira?
Porque às vezes o que está fácil para mim, que está muito visível, porque eu moro pertinho, o Jorge Teixeira, cheguei. Ou porque já é seu trajeto, já está acostumado. Para outra pessoa, não muito. O que é a Jorge Teixeira? Como é que eu chego na Jorge Teixeira? Ah, mas como é que a Jorge Teixeira vai sobe? Ela sobe, ela desce? Isso quer dizer que algumas equações, de cara, alguns alunos já vão achar o resultado. Isso. Né? Agora, outros já precisam de um mecanismo de resolução para facilitar. Então, é muito particular isso, tá? Beleza. Mas vamos fazer umas aqui mentalmente? Olha lá, vamos ficar até por aqui, eu acho que a gente pode, né? Algumas equações a gente resolve mentalmente. Por exemplo, que número tirando 12 dá 2? Dá 2. Pensa, vamos lá? Tira 12, tira 10, dá 2. Qual número? Menos 10, deixa resto 2. Tá fácil. Ei, resto é da subtração. Resto é o que sobra. Ah, então quer dizer que para resolver essa equação aqui é só tirar a prova real? Sim. Ah, na prova real eu lembro que é só... isso aí. Eu lembro. Qual número menos 10 sobra 2? Não precisa gritar, né? Calma. Qual número menos 10 sobra 2? Já? Qual número, diretor? Já, o diretor gritou faz horas já. 8? 8 tirando 10 sobra 2? Ó a ordem. Não é 8. Eu tenho um número que se eu tirar 10, eu tenho um número que se eu tirar 10 tem que sobrar 2. E aí? Diretor 2. Não, Ed pegou o bonde andando, né? Vamos lá, então. Qual o número que tirando 10 sobra 2? Muito bem, vamos lá. A resposta, né? 12. O próprio 12, com certeza, né? Olha lá, o que a gente está querendo já é manter as coisas equilibradas, não é? Então, dentro desse equilíbrio, quando a gente colocar um valorzinho ali no lugar do x, porque a gente lembra de algébrico para numérico, Isso. né? Enquanto a gente não sabe o valor da letra, ela é algébrica, né? A nossa expressão é algébrica. Substituiu por determinado valor, ela se torna numérica, tá? Então, assim, no lugar do x colocou 12, tirou 10, sobrou 2. Porque 12 menos 10 é 2. Mais uma? Mais uma? Vamos ver se eles dão conta. E aí, qual número multiplicado por 2 é igual a 50? Ah, isso é fácil. Fácil? Ixi, ó. Pensando. Faz nos dedos aqui, ó. 5 fica 7, vai 2, tira 9, restos fora. 9 fora? Aí você foi longe, hein? 9 fora. E aí, qual número multiplicado por 2, resultado é 50? Fala, diretor. Aqui em cima já tem a equação. Olha lá, 2 multiplicado por determinado número, o resultado é 50. Que número é esse? E aí? O diretor tá debochando ali. Já respondeu, já? Ele não sabe. Ele debochou, mas não respondeu. Então não sabe. Vamos ver? Vamos lá? Podemos de resposta? Pensando. Pensando. E aí? Isso, calma, sem gritaria, calma. A professora presencial tá ficando nervosa. É um grito. Muita calma nessa hora. Olha lá, então qual número? Com certeza o 25, né? Porque 2 vezes 25 é 50. Então sempre a gente vai pensar em que número que a gente vai substituir naquela letrinha. A gente tem o hábito de usar x, tá? Mas pode ser qualquer letra, tá? A variável, a incógnita, ela pode ser de A a Z, qualquer letrinha serve ali como alternativa. Mas sempre vai ser fácil assim, eu vou conseguir pensar no número e colocar, já vou achar. Não sei, vamos mais uma? Vamos ver se eles... Mais uma então, vamos lá. Agora eu tenho que multiplicar um número por 3, somar 2 e o resultado é 11. Ah, já tá vendo? Já começou a ficar mais embaçado. Antes era só uma soma, uma subtração, depois só uma multiplicação, agora já juntou mais operações. Agora então, já até coça na barra. Qual número multiplicar por 3 e somar 2? Multiplicar por 3 e somar 2 tem que dar 11. Ah, então é só na tabuada do 11, do 3. Achei que era do 11. 3 vezes 1 dá 3, mais 2 dá 5. Multiplica por 3, soma 2, tem que dar 11. 3 vezes 2 dá 6, mais 2 dá 8. Tá chegando tá chegando perto? Tá, uma coisa importante a se falar aqui, ó. A gente está fazendo usando o nosso RL, né? O nosso raciocínio lógico. O aluno que não conseguir dessa forma, não fica desesperado. Já tem aluno fazendo a conta aqui, já passa para o outro lado, faz não sei o quê. Por quê? Porque tudo tem um método. E assim como a gente resolve pelo raciocínio lógico, também se resolve pelo método. E claro que a gente não deixa vocês sem essa parte. Então a gente está instigando vocês a pensarem, aí a trazer uma resposta usando, né, a memória, o raciocínio,
raciocínio, mas já a gente vem com a metodologia de resolução também, tá? Beleza. Já? Bora? Que número? Pode ser o 2? O 2. 3 vezes 2? 6. 6 mais 2? 8, tem que Não dar dá. 11. Pode ser por experimentação também, né? Pode. Experimentando. Então, se for o 3, 3 vezes 3? 9. Mais 2? 11. Pronto, né? Então, a resposta é o 3, porque fazendo a prova real que o professor Maurício falou, quando a gente multiplica por 3 e soma 2, o 3 dá 11, né? O que eu pensei aqui, ó, de maneira lógica? Bom, como tem 3 vezes x, eu preciso na tábua do 3. Tá multiplicando por 3. Aí eu fui lá e fiz o quê? Tirei os outros dois lá de fora. Ah, 11 então deu você 9. passou, você subtraiu 11 e tirou 2. É, porque tem que somar 2 aqui, então eu tirei 2 de lá, ficou 9. Olha aí eu fui só na tábua do 3 e já achei lá o e quando se faz isso, já está se trabalhando a parte da ideia da balança, ou seja, de trazer as coisas equilibradas em lados em membros da igualdade da nossa equação, certo? Beleza. Mas claro, né, resolver uma equação é o mesmo que descobrir suas raízes, e isso vai ficar muito claro na unidade 2, quando a gente trabalhar as funções, porque função é diferente de equação, mas a função precisa da resolução da equação para ter o resultado. Então, já vai ficando ligado aí, porque o que a gente está mostrando aqui, a unidade 2 vai precisar muito, tá certo? Vamos lá na telinha, então. E quando a gente fala de resolver, então, a equação, é descobrir suas raízes, isto é, encontrar o valor ou os valores, pode ser mais de um, professor Maurício? Pode. O valor ou os valores, né, que tornam a equação verdadeira. Então, ali a gente estava buscando sempre, né, resultados que se substituísse aqui ia dar o resultado que a gente estava querendo. Então, o importante é sempre a gente salientar isso aí, que a gente vai buscar sempre o resultado para a gente resolver a equação, tornando ela verdadeira. Beleza. Vamos lá, então? Cada tipo de equação tem uma forma para resolver, né? Por exemplo... Para resolver uma equação do primeiro grau, utilizamos alguns métodos. Nós vamos usar alguns procedimentos, algumas coisinhas que nós vamos ver agora. Isso mesmo. Para quem não conseguiu resolver pelo raciocínio lógico, é agora que vocês vão entender através de uma metodologia. Então vamos lá. Quando acontece assim, é fácil de achar pelo raciocínio lógico? Não. 5x menos 8 tem que ser igual a 2x mais 10. Então, qual é o número que multiplicado por 5 tira 8 vai dar igual ao mesmo número multiplicado por 2 somado 10? Isso. Então, dependendo da equação, aí se torna um pouquinho mais difícil de pensar, né? Então, para isso que existe uma metodologia, um jeitinho, uma técnica, uma regra de resolução, tá? Vamos lá. Vamos ver? Vamos. Então, vamos lá. Passo a passo. Bom, equação do primeiro grau. Apresenta expoente 1 na incógnita. Mas ou seja, aonde que não tem um nenhum? É porque na regra da potência ele disse que o expoente 1 não precisa aparecer. Então, esse expoente vai ser marcado na nossa incógnita, na nossa letra. Nossa letra. Então, não apareceu o expoente, eu já sei que o expoente é 1. É 1. E ela é, então, uma equação do primeiro grau. Tá? Então, o que determina o grau de uma equação é o expoente, tá? Não esquece dessa parte. Ah, mas e se tivesse um 2? Equação do segundo grau. E se tivesse um 3? Equação do terceiro grau. Então, quem determina é o nosso expoente, né? Então, o expoente é que vai dar o grau da equação, tá? Não esquece dessa parte porque você vai precisar, tá bom? Os 4 passos para resolver. Vamos lá. Primeiramente, o que a gente faz? Separar os membros. Separar os membros. Lembra que nós temos 2 membros, o primeiro e o segundo? Nós temos o primeiro e o segundo membro? Sim, né? De um lado da igualdade Isso. e de outro lado, né? Lado direito e lado esquerdo. No primeiro membro, a sugestão é que fiquem os números e as letras, os termos algébricos. A parte literal. Que tem letra. Isso, a parte literal. Pronto. Tá. No segundo momento, a gente resolve as operações. Então, Perfeito. aqui ó, no primeiro membro a gente tem 2x mais 3 e no segundo membro a gente tem só 5. Não dá para somar, porque 2x mais 3 não dá para fazer conta. Isso Porque mesmo. é parte literal, o outro não tem parte literal. No terceiro momento, a gente isola a nossa letrinha, né? A gente Isso. quer ela sozinha, em isolamento social, para poder chegar na solução. Deixar sozinho. Então tem 2x, eu vou deixar o x sozinho, tiro 2 ali de perto. Isso mesmo. E no quarto passo, no quarto momento, aí sim, a gente encontra a tal da raiz, a solução da equação, ou seja, né, aquilo que torna, aquele valor que torna ela verdadeira. Ah, então, professor Maurício, depois dessa regra aí,
Aquelas que a gente passou lá e a gente resolveu pelo raciocínio lógico, todos aqueles valores que a gente encontrou são raízes, então... Isso, tudo é raiz. Tá. Então, quando a gente descobriu o 3 ali, é a raiz daquela equação. O 12 é a raiz daquela primeira, do x menos 10 igual a 2. E o 25 da outra, né? Então, já são as raízes. Então, raiz é solução. Raiz é o resultado final que torna essa equação verdadeira. E aonde a gente falou a diferença de incógnita para variável, né? Quando a gente achou ali o 12 na primeira, o 25, o 3, aquele ali é valor único. Só tem ele. Só tem um número que multiplicado por 2 vai dar 50, não tem outro. Então é incógnita. Incógnita é valor único de resolução de uma equação. Agora, a variável, que é aquela máquina de calcular, que valores entram na máquina, realiza-se uma operação e sai outro valor, né? E o que determina isso é a igualdade da equação, tá? Perfeito. Então, assim, vamos entendendo as diferenças aí. Vamos colocar na prática agora? Vamos lá? Bora. Então, hora de mão na massa, vamos praticar. Um exemplo. Então, temos aqui, ó, o dobro da quantia que Mazinho possui mais 20... dá para comprar exatamente um objeto que custa R$80. Quanto Mazinho possui? E aqui, de brinde, a gente já montou a equação para vocês, né? Olha lá. Então, o dobro da quantia que ele possui mais 20, né? Então, a quantia que o Mazinho possui a gente chamou de X, que até então está desconhecido, a gente não sabe quanto que ele possui. A gente já sabe que, dobrando a quantia dele, somando com 20, o resultado dá 80, né? Que foi o custo do objeto que ele comprou. A pergunta é, quanto ele possui? Ou seja, a gente quer achar o valor de X. Beleza. Vamos fazer pela regra? Pelas técnicas lá dos 4 passos? Pode ser? Então, como o professor Maurício disse, né? Vamos dar uma limpadinha aqui. A gente precisa do quê? A gente precisa deixar no primeiro membro quem é literal, a parte que tem letras, então só 2x a gente deixa do lado de cá, tá? E o que não tem, a gente passa para o outro membro, né? O 80 continua aqui, que já estava, e o 20 era positivo, passa para o outro membro negativo, ou seja, invertemos as operações, tá? A operação que a gente tinha de adição passa agora à subtração. Muitas eles já sabem, né? Vamos lá. 2x é igual a 80 tira 20? 60. 60. Aqui de novo, ó, tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a 30. Então, aí, ó, e deixamos os termos, separamos os termos, que é a primeira parte. Primeiro membro, termos que tem as letras. Segundo membro, o que não tem letra. Beleza, passamos. Aí vamos realizar as operações. Sim. Com 2x não tem operação nenhuma, mas tem lá 80 menos 20. Temos que fazer. Pois é. Então, alguns já resolveram pelo raciocínio lógico, né? Já foram mostrando que precisa multiplicar por 2 e com certeza é o 30, porque 2 vezes 30 é 60, somando 20, 80. Então, beleza. Quem fez pelo raciocínio lógico, top. Quem fez pela equação no método de resolução também. Beleza? Vamos mais um? O triplo de um número adicionado ao seu dobro resulta em 900. Que número é esse? Aí montamos a equação. Ó, o triplo de um número, 3x, mais 2x igual a 900. Professor, o primeiro passo diz que é para mudar de membro. Ah, sim. Beleza, então. Agora que não precisou. Não precisa porque já eu tenho aqui. Já separadinho, entendi. Bem separado. Então, 3x mais 2x? 5x. Vamos para o segundo passo, que é resolver as operações. Tá multiplicando, vai passar dividindo. Ou, pelo raciocínio lógico, a gente pensa que número multiplicado com 5 dá 900, certo? 900 dividido por 5? Vai dar exatamente 90, 10 dá 100 dá 500, 10 dá 500, né? Sim. Então, 18, né? 18, 180. 180, isso, acrescenta o 0 no final. Beleza? Porque tá no 90. Então, o nosso X vai valer 180, certo? Certinho. Então, assim a gente vai, né? Sempre que estiver multiplicando um valor aqui, vai passar para o outro membro dividindo, porque a gente inverte as operações, tá? Mais um, antes do Brincando com os Números. Os 33 alunos do primeiro ano de uma escola da mediação tecnológica representam 3/5 de todos os alunos dessa mesma instituição. A pergunta é, quantos são os alunos do primeiro ano dessa escola? Então, sempre a gente está querendo descobrir a nossa incógnita, a nossa letrinha. Mas eu sei que 3/5 é 33. É 33. Então, quer dizer que vai dar um valor maior que isso, né? Isso. 33 representa os 3/5 desse primeiro ano, né?
Como a gente falou de membros, já está separado aqui, certo? Separado. Agora as operações inversas. Está dividindo, o 5 vai passar? Multiplicando. Então 3x vai ficar com 33. Vezes 5. O 5 passou para lá multiplicando, então vai ficar vezes 5. Beleza? Continuando, 3x vai ser igual. 33 vezes 5. Vai dar 165. 15. Isso. 165. Do mesmo jeito, agora invertemos novamente. 165 dividido por 3. Por quê? Estava multiplicando, passa dividindo, né? Vai dar exatamente 55. Então, vamos lá. O nosso X vale... Então, nessa escola tem 55 no alunos. primeiro ano, né? Dessa escola tem 55. Acho que a pergunta está errada, de corrigir. Porque quantos são os alunos dessa escola? Isso. São 55. Porque no primeiro ano são 33 já, É verdade. Então, a gente são os alunos da escola, né? Da escola. Isso. Do primeiro ano já são os 33, né? Perfeito. Então depois a gente dá um concertinho aí. Slide Isso. 33. 25 e 33. Certinho? Certinho. Então, olha aí a gente viu o quê? Que a gente pode resolver de duas formas, né? Seja pelo nosso raciocínio lógico, né? Usando o pensamento mesmo, fazendo umas experimentações. A gente pode ficar experimentando o valor ali e ver qual que dá certo, né? A gente podia ver qual o valor que vezes 3/5 vai dar o 33. É uma maneira? Também, mas o método de resolução, os 4 passos, é muito importante a gente relembrar também, tá? Na verdade, a equação do primeiro grau é conteúdo do 7º ano, né? 7º ano. E, por enquanto, nós nem entramos em equações mais mirabolantes. Não. Nós só pegamos alguns problemas que são equacionados, para podermos entender, porque nós estamos ainda, junto com a Alice, conhecendo esse país novo das incógnitas. Que vocês já conhecem, mas que nós não vamos ao mérito de que se você não lembra, tem que lembrar. Não, nós vamos a esse mérito. Não lembra? Nós vamos lembrar juntos para podermos caminhar tranquilamente. Isso mesmo. E dentro dessa caminhada, sempre a passos lentos, né? Para não criar pânico em ninguém, né? Tranquilo sempre. A gente vai agora para o Brincando com os Números para finalizar nossa aula. Vamos lá? Brincando com os números, a pergunta é: pense e responda. Você está dormindo e batem na porta. Te trouxeram biscoito e iogurte. O que você abre primeiro? Você está dormindo. Batem na porta. Te trouxeram biscoitos e iogurte. A pergunta é: matemática genial. O que você abre primeiro? Quase 100% erram, mas aluno da mediação tecnológica não erra não, vai acertar com certeza. Sabe essa, diretor? Não sabe? Eu sei. Já aconteceu com você? Já alguma... Algo parecido? Por exemplo, eu fui em Manaus um tempo desse, e aí Manaus só viagem de madrugada para Manaus, né? Só sai voo de madrugada. Daí, quando eu consegui cochilar um pouquinho, a moça veio... Aquela que era moça, não é mais, era moça, não tem? Aquela moça. Sim. Aí ela veio, senhor, isso aqui é um lanche, eu tinha conseguido dormir. Mas aí tu tá dando a dica, tá muito fácil. Não, calma. Aí ela veio me oferecer um pit stop e um suquinho de caixinha. Eu falei, o que você abriu primeiro? Não me acorde mais, não. Você não me acordar, não, eu nem como de madrugada. Né? Tá, mas fica a dica, né? Não juntamente vou falar, com as atividades de sala, a gente traz a resposta do nosso Brincando com os Números, tá? A passos bem lentos a gente começou as equações, né? Porque, gente, precisa recordar, tá? A gente tem que ter propriedade de equação do primeiro grau, equação do segundo grau, para chegar na unidade 2 e não passar trabalho, tá? Então, quem não lembra, refaça os que a gente fez aqui, busca aí, tem livros, tem internet, você pode pegar vários exemplos e refazer, fazer mais ideias, porque vai ser necessário aí para desenrolar na parte das funções. Beleza. Sempre vai precisar. Sempre, né? Beleza. Então ficamos por aqui, mas já a gente volta com as atividades de sala. Até lá!